livro de Mateus, no capítulo de número 10. Você que nesta noite está aqui, muitas vezes você pensa assim, eu não estou mais com vontade de servir a Deus, não. Não estou com vontade mais de ir para a igreja, não. Tá, a igreja todo dia a mesma coisa, não é verdade? Essas palavras eu como pastor escuto muito, mas até dentro da minha casa mesmo. Mas porém, o dever de pastor é instruir, sempre instruir. Eu não obrigo, mas eu instruo. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que eu passei até estar aqui, e eu tenho certeza de uma coisa: eu não posso desistir. Amém? Todos encontraram? Agora vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo com alegria, né, igreja? Eu gostaria que você olhasse dentro dos olhos do teu irmão aí. Diga para ele assim: eu não posso desistir. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, versículo 22 de Mateus capítulo 10, diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor Deus, Pai, toma a mensagem que foi lida, Senhor, nesta noite. Pai querido, toma a vida de cada pessoa que aqui está, cada família e lar representado aqui nesta noite. Deus, que desde já, Senhor, enquanto eles ouvem a Tua palavra, colhem a semente que vai ser semeada, que os Teus anjos já estejam, Senhor Deus, trabalhando a favor de cada um. Pai querido, que todo laço do inimigo, que toda obra do diabo, Pai querido, vai desfazendo agora, Senhor Deus, da vida do Teu povo, meu Pai. Deus querido, que as Tuas ricas bênçãos sejam derramadas, Senhor, sobre a vida deles. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos. O tema da mensagem é: eu não posso desistir. Meu amado, se você chegar ali e falar assim: pastor, eu estou pensando em deixar porque eu tenho 1001 coisas para desistir. Mas hoje você vai conhecer pelo menos 7 razões para você não deixar. 7 razões, meu amado, para você não deixar, você não desistir, né? E nós vemos, meu amado, que dentro do contexto, Jesus, ele escolhe 12 apóstolos, chama-os, prepara, e depois Jesus delega a eles autoridade para que eles pudessem ser enviados. Aqui o texto diz que eles iriam ser enviados, mas não ainda como apóstolo, mas como discípulos. Então foi delegado autoridade para eles. O Senhor delegou e disse para que eles fossem. Então, meu amado, eles foram. Jesus preparou, ensinou a ele, deu autoridade, deu a sua resignação, meu amado. E ali nós vemos que Jesus fez tudo pela vida daquelas pessoas. Jesus, ele fez com que aquelas pessoas entendessem o seu evangelho, com que aquelas pessoas, no momento em que ele contava as suas parábolas, no momento em que ele transmitia a sua parábola no meio dos sacerdotes, no meio dos escribas, dos fariseus, muitas vezes os seus discípulos não compreendiam e chamavam-o à parte e diziam: mestre, nós não compreendemos, Senhor, eu não entendi aquela parábola. E o Senhor explicava certinho a eles, então eles passavam a ter compreensão. Mas dentro desta preparação chega, meu amado, o dia de ser enviado. E às vezes na hora de você ser enviado, meu amado, quando Jesus envia a primeira vez, Jesus envia e fala para eles levarem tudo. Mas depois Jesus fala: olha, agora vocês só vão com a roupa do corpo. Não leve mais nada. Mais nada. E muitos o abandonam, porque sabem das dificuldades. Porque por mais que na primeira vez em que eles estiveram,
êxito, que eles expulsaram demônio, que eles curavam enfermos, que eles foram prósperos nas suas palavras, que muitas almas se renderam aos pés do Senhor. Eles também viram as dificuldades, mas tiveram êxito. Mas no momento em que ele sai, sem nada, só dependendo de Deus, né? Porque o Senhor diz, quando vos chegares em algum lugar, procurai uma casa que é digna de vos receber. Então nós vemos, meu amado, que nem todo mundo está preparado para ir, porque há grandes dificuldades. Nem todo mundo está preparado para exercer uma função, porque na realidade, quando chega, até quer, até sente o chamado, mas na hora da preparação, na hora que começa a lidar com o problema, com situações difíceis, na hora que começa a ver as muralhas crescer, os gigantes aparecer, então as pessoas começam a pensar duas vezes, será que realmente isto é para a minha vida? Será que realmente Deus me quer assim? Será que eu tenho este chamado realmente por Deus? Meu amado, eu quero te dizer uma coisa, muitas pessoas têm desistido de servir a Deus por causa disso. Muitas pessoas têm desistido de servir ao Senhor. Meu amado, hoje a luta dentro da casa de Deus é constante. Sabe por quê? Porque o mundo, ele te oferece maneiras fáceis de agir. Ele te oferece coisas fáceis para fazer. Ele te dá pratos de lentilha que você não precisa fazer esforço. Mas dentro da casa de Deus não. Tudo tem que ser conquistado. Tudo tem que ser com lutas. Para quê? Por que tem que ser com lutas? Meu amado, nós já temos um ditado bem popular que diz que a coisa que vem fácil, vai fácil. Ou valor nunca traz. Mas nós entendemos que quando nós suamos para ganhar, quando nós lutamos para conquistar, nós passamos a valorizar aquilo que nós conseguimos. E muitas vezes, meu amado, nós vemos que pessoas não conseguem ter êxito e preferem desistir. Mas nesta noite, Deus trouxe essa palavra para a tua vida. Você que nesta noite pensou em desistir. Você que pensou em largar tudo. Você que falou assim, eu vejo as pessoas pregarem, eu ouço os pregadores, eu ouço as irmãs, eu ouço as orações, eu oro a Deus, mas eu já não estou aguentando. Eu já não estou suportando. Talvez você diga assim, a palavra de Deus, ela diz que nós vamos ser prósperos, mas ela não engana ninguém. Ela não vai dizer para você que você vai ser próspero, de que Deus vai derramar dinheiro dos céus para que você seja rico. O Senhor Jesus Cristo, ele foi bem claro, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, porque eu venci. Então ele te dá condição de vencer cada fase da tua vida. Cada situação da tua vida você vai vencer. Mas para isso, você tem que dizer para você mesmo nesta noite, eu não posso desistir. Razões pelas quais eu não posso desistir. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, no versículo do número 4 em diante, você quer uma razão nesta noite para você não desistir? Diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Preste atenção, meu amado. Você que nesta noite tem pensado em desistir, em abandonar, em seguir por outro caminho. Talvez você diga assim, minha vida tem sido muito sofrida. Eu quero te dizer, meu amado, que o sofrimento que era para você passar, alguém já passou por você. E aqui diz, meu amado, que Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, tudo aquilo que fora adquirido pelo pecado, o pecado original que nós já conhecemos de Adão e Eva. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si esta enfermidade que muitas vezes tem causado dor à tua vida. Tem feito com que você
viva uma vida de prostração, uma vida de dor. Meu amado, o texto diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou as dores. E nós reputamos como aflito e ferido de Deus. O que significa isso, meu irmão? Significa que as aflições que hoje nós passamos, as pequenas coisas que hoje nós passamos, não está nem perto do que Ele levou sobre a vida dele. Porque Jesus, Ele levou sobre si as tuas aflições, as minhas aflições. Tudo aquilo, meu amado, que era para ser depositado na nossa vida. Deus, olhando do céu, usando o profeta, já profetizava: olha, o povo não vai suportar, as pessoas não vão aguentar. Então, é melhor eu enviar alguém para passar no lugar deles essa situação. Talvez você reclame da situaçãozinha que você está passando, do problema que você está vivendo. Mas, meu amado, o problema poderia ser um problema eterno, poderia ser um problema que você jamais pudesse sair dele. Mas sabe por que hoje você sai? Sabe por que hoje você não fica enfermo muito tempo? Sabe por que hoje existe cura para a tua vida? Porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele preferiu ser oprimido do que deixar você ser oprimido. Meu amado, às vezes, meu amado, nós nos preocupamos muito com a nossa dor. É eu com a minha dor e cada um com a sua. Cada um tem o seu problema. Mas Jesus, Deus, Ele não pensou assim. Ele pensou: a dor dele é a minha dor. Então eu tenho que fazer algo para que ele não sofra. E por isso, meu amado, Jesus, Ele levou todas as nossas dores, sendo oprimido. E ainda diz no versículo 5: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Iniquidade é uma consequência de pecados, ou é uma sucessão de pecados, que só pode ser apagado pelo sangue de Cristo. E nós vemos, meu amado, que aqui Ele levou sobre si, Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O que nos faz entender é que transgressões, meu amado, transgressões, sabe o que quer dizer transgressões? Transgressões é você descumprir uma lei ou uma norma. Se você, Deus fala assim: olha, eu não quero que você faça isso, e de repente você fala: ah, eu vou fazer. Então, meu amado, você está transgredindo uma lei. A lei de Deus está sendo transgredida e automaticamente você está ferindo novamente a Deus. Eu quero te dar um motivo para você não desistir. Porque o povo de Deus no passado transgrediu a lei do Senhor. Eles estavam cheios de iniquidade, mas mesmo assim, pela sua infinita misericórdia, Ele disse: eu vou levar sobre mim, eu vou ser ferido no lugar deles. Porque, meu amado, nós sabemos que a lei, ela funciona da seguinte maneira no Antigo Testamento: você faz e você paga, olho por olho, dente por dente. Se você errou, se a lei manda te matar, então você vai morrer. Mas Jesus não, Jesus, Ele preferiu Ele preferiu sofrer todas essas transgressões, os pecados que estavam sobre a tua vida, sobre a minha vida, foi lançado na vida de Jesus, foi lançado na vida dele. E muitas vezes você, com este sentimento, por causa de situações que muitas vezes se resolvem em pouco tempo, você fala assim: ah, eu já não aguento mais. Ah, ninguém liga para mim. Ah, o Senhor já não tem visto mais. Você que pensa, meu amado, se você olhar o texto, você vai entender que somos nós, é quem não valorizamos o que Ele fez. É por isso que eu não posso desistir, meu irmão. É por isso que você não pode desistir. Porque quando você desiste, você torna novamente o sacrifício que Ele fez por você em vão. Aí você faz com que Ele passe novamente pela via cruz.
ele passa novamente a ser perseguido, ele passa novamente a usar aquela cruz de espinho, ele passa novamente a ser transpassado pelaquela lança. Porque ele levou sobre si. Ele levou o que era para mim e você. Ele diz: o castigo que nos traz a paz. Sabe o que significa, meu amado? Nós estávamos condenados. Nós estávamos entregue à morte. O castigo era para nós. E o texto diz: o castigo que nos traz a paz. Então ele falou assim: o castigo vem para mim, a paz vão para eles. A paz vão para eles. Então naquele momento, meu amado, todo o pecado e o castigo foi lançado em um homem chamado Jesus, para que eu e você tivéssemos paz. E ainda assim muitas vezes nós falamos assim: eu não estou com mais vontade, eu já não tenho mais ânimo. Pare, comece a analisar, comece a perceber que são momentos que você passa. Se ele não tivesse feito isso, você teria muito mais problemas do que você pensa. A segunda razão, meu amado, porque eu não posso desistir. Tem alguém querendo desistir aí? Diga amém. Quem vai continuar, aplauda o Senhor. Porque eu não posso desistir. Evangelho de Mateus, capítulo número 4, do 1 ao 11, nós conhecemos bem essa história. Fala que Jesus, após ser batizado por João Batista, Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. E naquele momento da tentação, diz o texto que Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites. Segundo alguns contextos teológicos, fala que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas naquele momento da tentação, era 100% homem e não 100% Deus. Então, o texto diz que Jesus sentiu fome. Jesus sentiu fome. E o diabo, sabendo disso, não pense, meu amado, que o diabo ele vai se mostrar para você e dizer assim: olha, toma aqui um pedaço de queijo. Ele vai usar a palavra de Deus de uma forma em que você queira ouvir. Não da forma em que você tem que ouvir, mas de uma forma que você queira ouvir. Então, se as coisas estiverem de acordo com o que você pensa, meu amado, comece a tomar muito cuidado. Comece a tomar muito cuidado. É só uma dica. Porque o diabo falou para o Senhor, vendo que ele já estava com fome, a carne já pediu o alimento, e já sentia sede, então ele disse: transforma esta pedra em pão. Porque a maior necessidade na hora dessa tentação de Jesus era a fome. Porque hoje em dia, se o ser humano passar um dia sem comer, ele até pode suportar, vai dar uma fraqueza, vai dar a sensação de desmaio, mas ele consegue suportar. Mas se você passar 2, 3 dias, o teu organismo não está habituado, não está acostumado, então você pode ter uma reação contrária, você pode sofrer algum mal desse período. Mas nós vemos, meu amado, que o Senhor foi tentado na carne, e naquele momento ele falou: transforma a pedra em pão. E o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E depois o diabo levou ele ao pináculo do templo e mostrou a ele e falou para ele: olha, dá uma olhada lá embaixo. Alto, né? Se joga daqui para baixo, porque assim diz a palavra, e dará ordem aos seus anjos para que não tropecem em pedra alguma. Aí o Senhor responde para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois o diabo leva ele ao mais alto monte e mostra nos reinos toda a sua glória, e diz para ele:
Tá vendo isso tudo aí? É meu, me foi dado. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, meu amado, eu quero repartir com vocês pelo menos esses 3 momentos da tentação de Jesus. O primeiro, a necessidade física. O segundo, a tentação, ou seja, tentar a Deus, o conhecimento. E o terceiro, ele trabalhou a vaidade, a ambição e o prazer. E nesse momento, meu amado, em que muitas vezes a necessidade está na nossa porta, e às vezes nós passamos a olhar a necessidade de uma forma diferenciada, nós passamos a questionar com Deus, por que eu estou passando por aquele momento? Por que as coisas estão difíceis? Por que não há abundância, mas está começando a entrar a escassez? Nós começamos a observar e começamos a fazer perguntas a Deus. Começamos a fazer com que Deus seja o culpado daquela situação que está acontecendo. Meu amado, às vezes a culpa não é de Deus. Às vezes não, aliás, sempre a culpa não é de Deus. Às vezes você não trabalha. Você trabalha um dia, o outro não. Você ganha um dia, no outro deve 3. Então não adianta, não vai ter abundância. Mas nós vemos aqui que na necessidade o diabo lançou para ele: transforma em pão, porque agora tu está com fome, agora tu está precisando. Será que Deus vai deixar você aqui passando fome junto comigo? Porque o diabo, ele vai tentar você exatamente quando você estiver buscando a vida espiritual. É por isso que ele não tem sede de quem está fora, ele tem sede de quem está dentro. Então, meu amado, nós vemos que ali o Senhor era conhecedor da palavra. E o que o diabo não entendia é que, além de ele ter a ciência, ele era a própria palavra. Então o diabo não poderia tentá-lo em cima disso. E nós vemos, meu amado, que muitas vezes nós deixamos a presença de Deus por momentos difíceis que nós passamos. Mas a palavra que muitas vezes é pregada, aliás, que sempre é pregada nas igrejas, é passamos, não é ficamos nela. Tem muita gente desistindo antes de ultrapassar, e aí fica prostrado, fica com a vida de derrota, não consegue andar, e ainda coloca a culpa em Deus. Mas Deus não te enganou. Ele não nos engana, meu amado. Ele passou primeiro. Por isso ele disse que você também pode passar. E aí, meu amado, o diabo começa a tentar ele na sabedoria, na parte intelectual. Ele diz: olha, sabe o que diz a palavra? Está olhando daqui para baixo? Lança-te daqui para lá, porque a palavra de Deus diz que dará ordem aos teus anjos para que não tropece com pedras. E naquele momento o Senhor olha para ele e percebe, meu amado, e ele estava tentando usar um argumento convincente, porque o diabo, ele tem argumento contra a tua vida. Não pense você que o diabo, ele não tem argumento. Ele tem argumento contra você. Meu amado, às vezes você lê a palavra, você estuda a palavra, mas ele conhece de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo. Se você fechar a Bíblia, ele pode ler ela. Ele entende. Às vezes você fica ali, ó, Senhor, me faz entender. Me faz entender. Ele conhece. O primeiro intérprete da Bíblia foi o diabo. Na Bíblia. Foi ele que interpretou a Bíblia para Eva lá no Éden. Quando Deus falou assim: não coma desse fruto, porque senão morrerás. Ele falou para ela o quê? Não é bem assim. Se tu comer, tu serás semelhante. Seus olhos serão abertos e serás igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. É tudo que eu precisava ouvir. Então ela foi e comeu. Então nota, meu amado, que é a sabedoria, porque o Senhor disse: tu és querubim ungido. Diz que não há sábio como tu.
Então quer dizer, tu é mais sábio do que Daniel. E nós vemos, meu amado, que por essa sabedoria, ele joga contra o Senhor, querendo que o Senhor utilizasse a palavra para favorecer a sua própria vida. Meu amado, tem muito crente assim, fazendo um desafio com Deus, tentando a Deus, achando que Deus tem que fazer. Meu amado, cuidado, para você não estar tentando a Deus. Porque na realidade, Deus, ele não quer que você desista. Deus, ele não quer que você pare. Deus, ele quer que você continue. Porque o texto diz, aquele que perseverar até o fim. Ele não diz aquele que for até a metade, aquele que andar um terço, aquele que for um quinto ou um quarto. Não, ele diz aquele que perseverar até o fim. Você quer alcançar algo na tua vida, você quer se manter firme na presença de Deus, você quer conquistar as promessas de Deus para a tua vida, então é até o fim. E depois, meu amado, o diabo ele sobe ao mais alto monte, leva Jesus e põe ele lá. Aí mostra ele lá o baile funk. Aí chega lá, mostra lá o pagode, mostra o samba, mostra as mulheres mais belas, mostra as riquezas deste mundo, ouro, prata. E ali ele fala assim, olha, tá vendo isso tudo aí? Eu faço um acordo contigo. Se tu prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. Então Jesus olha para ele. Jesus olha para o diabo. Porque Jesus, homem, ele poderia até fraquejar. Jesus olha para o diabo assim. E olha para o reino da terra. E vê que no reino da terra também existe ser humano. Existe um povo que foi feito à imagem e semelhança dele. Se ele fosse homem como nós, hoje, eu garanto que ele não pensaria duas vezes. Eu garanto que ele chegaria, opa, beleza, é agora que eu faço um pacto. Mas não, meu amado. Ele olhou, o diabo mostrou a glória. Ele viu a glória, não como ouro e prata, não como que os prazeres do mundo oferecem, mas ele olhou para mim e para você. Ele olhou lá de cima. Ele deixou a vaidade de lado. Ele deixou o orgulho de lado. Ele deixou a ambição de lado. Ele deixou tudo isso de lado que daria prazer à carne dele. Ele deixou de lado. Ele disse, vai-te, Satanás. Vai-te. Vai-te. Porque somente ao Senhor seu Deus adorarás. E somente a Ele prestarás culto. Meu amado, é necessário você ter esta razão sobre a sua vida. Jesus foi tentado, como muitas pessoas têm sido tentadas hoje. Tem muitas pessoas saindo da presença de Deus com propostas miraculosas de emprego, que vão ficar ricos, que vão ter um bem-estar. E o pensamento do crente é assim, eu vou, mas eu vou voltar para ajudar a igreja. Meu amado, se você for, você nunca mais volta. Se você ceder, você nunca mais saberá quem é Deus. Porque uma coisa que o Jesus falou é que nós não podemos servir a dois senhores. E quando nós escolhemos aquilo que o diabo coloca na nossa mão, então nós deixamos de servir a Deus e nos prostramos ao diabo, entregando a nossa adoração a Ele. Mas Jesus não. Jesus naquele momento ele falou assim, eu não vou desistir. Eu tenho um propósito. Eu vou até o fim. Então ele, meu amado, expulsou o diabo e disse, vai-te, Satanás, porque eu tenho um Deus verdadeiro. Eu não preciso dessa riqueza, eu não preciso dessa glória, porque a glória que de mim há de vir é maior do que essa. As riquezas que este mundo oferece é pequena diante daquela que Deus. Oh, Rabacaia, Sébia, canta lá. É maior! É maior! Aleluia! Meu amado, é
necessário enxergar. É necessário enxergar. Porque tem muitas pessoas querendo glória nessa terra. Tem muitas pessoas trocando as promessas pela riqueza deste mundo. Meu amado, você não conhece o que te espera. Você não sabe o que te espera. A Bíblia relata, mas você não viu. Então é preferível conquistar o que vê. Mas eu quero dizer, meu amado, e o Espírito de Deus, Ele está dizendo exatamente para você: eu não posso desistir. O Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste de você. Ele quer que você tenha uma razão nesta noite. Você tem que dizer para você mesmo: eu não posso desistir. Rabacaia, sede, andarabacandala. Meu amado, preste atenção. Se você fizer uma análise pequenininha de lógica, você vai entender. Você conquista todas as riquezas deste mundo. Você morre, você leva. Sim ou não? Sim ou não? Mas aquela que você conquista com Deus é para a eternidade. Aquela que você conquista com o Senhor é para a eternidade. Deus vai te fazer coisas grandes na tua vida. Deus vai te trazer coisas grandes. Porque quando Deus te levanta, é o nome dele que é glorificado. Então Deus não gosta de ver você assim. Deus não gosta de ver você cedendo. Mas Deus quer que você comece a perseverar. Ele diz: meu filho, minha filha, não pare, vá adiante. Porque aquele que vai até o fim receberá a coroa da vida. Meu amado, tem muita gente hoje pensando pequeno. Como tem pessoas pensando pequeno, meu amado. Não pense pequeno, comece a pedir a Deus: Deus me mostra, porque eu quero ver. Mas muitos crentes hoje parecem até com aquele jovem rico. Aquele jovem rico chegou perto do Senhor, maravilhados de ver o Senhor ensinando, de ver as pessoas ao redor dele, de ver os discípulos que ele estava preparando, os apóstolos. Então aquele jovem chegou: mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar um tesouro nos céus? Jesus falou assim: se tu quer saber, tu tem observado os mandamentos? Ele disse: tudo isso eu observo desde a minha infância. Desde a minha infância, eu conheço o Antigo Testamento todinho. Só quer que eu fale? Não, a Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. Mas Jesus, ele não só ama aqueles que são pecadores, ele só não ama o pecado, mas ele ama todos. Então, meu amado, nós vemos que naquele momento o Senhor olhou o coração daquele jovem e viu que faltava algo. Às vezes, meu amado, para você conquistar um tesouro, você tem que fazer uma troca. Você tem que fazer uma troca. Não é uma opção o evangelho, é uma escolha. Você decide ou você não vai. Se você decidir entrar, você não pode parar. O evangelho, ele não aceita esse negócio de vai e vem. Uma hora as consequências vão bater. Meu amado, e naquele momento que o Senhor olha para o coração daquele jovem e diz assim: falta uma coisa para você. Aquele jovem tinha bens, fama, sabedoria, porque conhecia a lei. Mas Jesus falou para ele: venda tudo quanto tu tem e reparta com os pobres, e terás um tesouro no céu. Aquele jovem olhou para o Senhor Jesus Cristo assim, ajeitou a roupinha dele e virou as costas. Porque ele não conhecia o que Deus tinha preparado para a vida dele. E essa é a vida de muita gente, meu irmão. Mas você não pode desistir. Você não pode parar. Vai chegar a tua hora. A tua vitória está vindo aí. Continue, meu amado. Não desista. Mateus capítulo de número 10. Eu não posso desistir porque Jesus não desistiu, meu amado. Aliás, Mateus capítulo de número 26.
versículo de número 42. Jesus disse assim: e indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Eu gostaria que você repetisse: faça-se a tua vontade. Mais uma vez, faça-se. Com mais firmeza, faça-se a sua vontade. Jesus Cristo estava num momento crucial. Jesus Cristo estava se preparando para o martírio. Então ele pegou Pedro, Tiago e João e subiu ao Getsemane para orar. A primeira vez que ele subiu, ele falou: ficai aqui, assentai-vos aqui, que eu irei adiante orar. Mas Jesus falou para eles ficarem ali, não conversando, não parado, mas intercedendo. E naquele momento, meu amado, que o Senhor volta, encontra eles dormindo, e o Senhor os desperta. E naquele momento que o Senhor os desperta, meu amado, ele fala: não podeis orar, nem uma horinha comigo. O Senhor estava aflito, estava angustiado. O momento de ele levar tudo estava chegando. As dores eram constantes, o corpo tremia, a carne estava trêmula, a mente parecia até, meu amado, aqueles termômetro quando está lá em cima, vermelho. E o Senhor estava ali para orar. O Senhor estava orando. E daqui a pouco o Senhor vai lá em cima e ora e começa a falar com Deus: Senhor, será que é possível passar de mim esse cálice? Mas aí não tem volta. É necessário ir. Porque se você não for, eles vão pagar. Então naquele momento Jesus olha, pensa e diz: então seja feita a tua vontade, Senhor. Eu estou pronto. Eu estou pronto a ir por eles. Meu amado, você quer um motivo para não desistir? Você não foi para a cruz. Jesus foi por você. Foi Ele que pagou um preço pela tua vida. Foi Ele que estava lá orando: Senhor, é muito pesado, é muito doloroso, porque a gente carregar a nossa cruz, a gente já sente um peso tremendo. Não estou aguentando mais isso. Eu vou parar. Meu amado, preste atenção. Jesus carregou a cruz de uma geração passada, desta geração presente e da geração futura. Ele carregou a cruz de todos. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque era um peso tremendo para alguém que não tinha pecado. Era um peso tremendo para alguém que não tinha culpa. Ele estava levando sobre ele a culpa das ações de todos aqueles que andam em pecado. Então ele disse: Pai, passa de mim. Mas o Senhor não respondia. Então ele entendeu, meu amado, e aqui eis uma revelação de Deus para a tua vida. Quando Deus não responde, você não pode parar, você tem que continuar. Deus não está respondendo a você não, meu amado. Você está esperando Deus responder para você caminhar. Meu amado, Deus já carregou um peso tremendo. Você carrega pouca coisa hoje, reclama. Mas Deus já carregou um peso que era para você carregar, era para mim carregar. Deus já carregou. E às vezes a gente fala assim: não estou aguentando mais não. Deixa que o irmão leva, deixa que a irmã leva. Meu amado, não pense assim. Ele não desistiu. Eu não posso desistir, mas você não pode parar. E naquele momento que ele fala: faça-se a sua vontade, então ele entende que havia chegado o momento dele. Naquele momento, meu amado, que
que ele termina de orar, que ele vai de novo ver os discípulos dormindo, ele acorda. Depois, meu amado, vem quem vem? Aquele que ele havia preparado, aquele que ele havia ensinado. Vem Judas, que havia traído a ele. E Judas chega perto dele e dá um beijo. E ele ainda fala, olha nos olhos de Judas e diz: com um beijo, tu traiu o filho do homem. Com um beijo, tu desistiu de tudo, Judas. Com um beijo, tu desistiu de tudo, Judas. Tu não sabes o que vinha pela frente, Judas. Tu não sabes o que eu havia preparado para vocês, mas com um beijo. Um beijo. E aí segue-se, meu amado, o martírio. Jesus é preso. Jesus começa a ser despido. Começam a tirar a roupa de Jesus. Começam a chicotear. Jesus leva murros no rosto. Ele leva murro no rosto. Mas ele está ali firme. Ele diz: eu não vou desistir. Você está pensando em desistir? Pense nisso. Você que está pensando em desistir. Ele começa a levar murro no rosto. As pessoas que ele havia preparado, todos o deixam. Algumas pessoas tentam até segui-lo de longe. Começam a segui-lo de longe. E de repente, um dos principais apóstolos, que foi avisado por ele, olha ele de longe, se mexe no meio da multidão, fugindo da responsabilidade. Porque naquele momento ele estava pensando em desistir também. Isso aí eu não quero para a minha vida. Talvez, meu amado, este sofrimento presente, que você às vezes pensa em desistir, é porque você não sabe a glória que vem. Há uma glória esperando por você. E naquele momento, algumas pessoas reconhecem a Pedro e diz: tu também é um deles. E Pedro diz: eu nem conheço ele, nem sei quem é. Meu amado, tem muito crente se escondendo. Tem muito crente deixando o Senhor, abandonando, desistindo de tudo. Meu amado, você quer ser feliz, você quer alcançar algo na tua vida, você quer ter vitória, você quer ser um vitorioso, você quer ser reconhecido. Meu amado, a primeira coisa que você deve fazer é não desistir dos seus objetivos. E naquele momento, meu amado, naquele momento, Pedro sai de um meio e entra em outro meio, meu amado. E naquela hora, um olha para ele e fala assim: tu tem a voz igualzinha, tu também é um deles. E ele começa a murmurar, ele começa ali a esbraguejar. Depois ele chega lá em outro meio, sai dali e vai para outro meio. E novamente, e tudo olhando o Senhor apanhando, olhando o Senhor levando murro, olhando o Senhor lá sofrendo, sendo cuspido no rosto, e o Senhor passando quietinho, sofrendo tudo. E Pedro olhando aquilo, já tinha negado a segunda. De repente, outro começa a falar: tu é um deles. Ele começa a esbraguejar. Eu entendo que esse esbraguejar, Pedro começa a falar igual ao povo, para disfarçar quem ele era. Então, meu amado, se o povo xinga, eu vou xingar, porque aí eles vão dizer que eu sou igual a ele. Então começou a esbraguejar. E naquele momento, meu amado, que Pedro nega a terceira vez, o Senhor passa olhando para Pedro. O sangue na face, olhos inchados, cílios abertos, boca estourada. E o Senhor olha nos olhos de Pedro. Pedro negou a terceira vez. O galo canta, então Pedro se lembra. O Senhor disse que eu iria negá-lo, eu iria desistir. Quanta gente, meu amado, tem desistido por tão pouca coisa. Antigamente, os heróis, eles tinham prazer em dar as suas vidas. Porque eles, como nós vemos aí até esse filme dos 300 aí, eles queriam que o nome deles fossem lembrados.
que o nome deles fosse... Ele não queria a glória como riqueza. Ele queria que o nome deles fosse lembrado. Ele queria que os filhos deles tivessem orgulho deles. Que outras gerações tivessem eles como espelho. Mas hoje, o que se vê hoje? O que se vê hoje? Pessoas desistindo por tão pouco. E naquele momento Pedro começa a chorar. E o Senhor se vai. Depois põe o Senhor sobre um madeiro, acorrentado, e começa a chicotear. Pá! Talvez, meu amado, uma chinelada que muitas vezes nós damos num filho, ou que nós mesmos sofremos dos nossos pais. Não é a dor que Jesus sofreu naquela cruz, naquele martírio. Porque aquela chicotada que ele levava, havia bolas de chumbo, ossos pontiagudos, e em algumas correntes teológicas dizia que havia pedaços de madeira. Então, quando era lançado o chicote, ele cravava aonde ele batia. E aquele soldado romano, por ser forte, puxava, rasgava as costas dele, lanhava ele todinho. Comece a parar para pensar, meu amado, agora. Comece a analisar hoje se você vai continuar com o pensamento de desistir, ou se você, nesta noite, vai dar sequência à sua vida como servos e servas de Deus. Porque naquele momento, meu amado, Jesus sentiu dor. Às vezes, quando nós sentimos dor por alguma situação que nós estamos vivendo, nós começamos a gritar, nós começamos a falar com um e com o outro, nós começamos a dizer que é culpa de um ou de outro, nós queremos encontrar um culpado para tudo, mas a Bíblia diz que ele não abriu a boca. Ele aguentou calado. Ele aguentou ali as dores caladinho. E o povo com sede de sangue dizendo: mata, mata. E cuspia no rosto, e davam tapa, jogavam pedra, e ele estava lá, olhando para o povo, e dizendo: eu não posso desistir, eu não posso desistir, eu não posso desistir. É um motivo, é uma razão, está mexendo com o teu sentimento, tá, mas é para mexer, meu amado. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em largar algo que Deus quer te dar, então você pensa que Jesus está sendo sacrificado de novo. Que cada chicotada que era para mim e você levar, ele levou sobre ele. Quando você fala assim: hoje eu não vou, hoje eu não quero saber não, Deus entende, meu amado, entende mesmo. Liga lá o vídeo, porque tem vídeo hoje para tudo quanto é lugar na internet. Então liga lá o vídeo com aquele Mel Gibson, bota lá e começa a assistir. Hoje eu não vou ver esse filme aqui. Aquela dor foi por mim e por você. Ele falou: eu não vou desistir, para que você hoje seja uma pessoa com um sentimento de derrota, com um espírito de derrota, com um espírito de miséria e fracasso sobre a sua vida. Meu amado, está na hora de você começar a reagir de forma diferente. Está na hora de você enfrentar. Você não pode, meu amado, parar no meio do caminho. Você não pode olhar para trás. Uma que a palavra dele já diz: aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, para que Deus tenha prazer em você, você tem que dizer para você mesmo: eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso desistir, eu não posso desistir. E Jesus chega no Gólgota, meu amado, porque ele apanha. Então chegou o momento de ele pagar um preço. É amarrado uma parte da cruz sobre as suas costas. E ali, meu amado, ele começa a carregar. Só que o peso é grande e a dor é tremenda, então ele não consegue andar. Então um homem chamado Simão é pegado de entre a multidão e falou: ajude ele, leve a cruz. E ele leva a cruz. O povo que ele ensinou não estava perto dele. Os discípulos estavam, alguns de longe. Só as mulheres estavam lado a lado com Jesus, chorando e gritando. E ali aquele homem que não tinha nada a ver começa a levar a cruz.
Sem saber, ele compartilhou um peso de uma geração passada, presente e futura. E chega lá no Gólgota, deitam a cruz, pegam o Senhor e depois de ser surrado, começa a bater os pregos numa mão e na outra. Cada martelada daquela, pá! Meu amado, se algum ferro entrar aqui e atingir o nervo, tua mão fica paralisada. Você não consegue mover. Então Jesus levou, além daquela chicotada, ele levou esse prego, pá! Mas não abriu a boca, gemeu, mas não abriu a boca. Leva o outro, pá! Daqui a pouco pegam ele, juntam as pernas e pregam o pé. E aí pegam ele numa posição em que ele não ficava reto, em que ele ficava meio arriado. Então forçava as juntas, comprimia os pulmões, meu amado. E naquele momento, daquela cruz, um dos ladrões olha para ele e fala: tu que se diz Deus? Se tu é Deus, como tu diz, então tira a gente daqui agora. Tira a gente daqui. Porque a gente só pensa no momento. No momento difícil a gente corre para Deus. Deus, se tu me ajudar, eu nunca mais te largo. Deus, se tu fizer, olha, eu vou fazer isso para tua vida. Quantas vezes você já não falou e até agora não fez nada? Nada. Mas ele fez. Ele fez, meu amado. Ele fez. E quando um desses ladrões estavam falando desse jeito com ele, blasfemando, o outro, tomado de arrependimento, olha para ele. Por quê? Porque viu as mulheres chorando, viu as pessoas pedindo para tirarem dali. Então ele olha para a face de Jesus, porque também deveria ter ouvido falar que Jesus era um homem bom. Então ele se volta para o ladrão, o outro, e fala assim: cale tua boca, cale a tua boca. Ele não merece estar aí. Nós sim, pelas nossas ações, pelo que eu pratiquei, pelo que eu fiz neste mundo, eu mereço estar na cruz. Mas ele não fez mal a ninguém, ele só fez o bem. Então cale a tua boca. Aí olha para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória, glória. Ele não disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres, mas quando entrares. Jesus estava indo para o reino dele, para a glória do Pai. E naquele momento, aquela vida poderia estar perdida, porque estava pagando um preço que fazia jus às suas ações. Mas o Senhor olhou para aquelas palavras daquele ladrão e falou assim: hoje mesmo tu entrarás comigo, tu vais estar lá, tu vai ver o que eu fiz por vocês, tu vai ver a glória que vai acontecer na vida daqueles que não desistem, na vida daqueles que vão até o final. E naquele mesmo momento ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu amado, paraíso não é aqui. Paraíso não é uma vida de estabilidade neste mundo. Paraíso, meu amado, tranquilidade não é aqui. Porque se você hoje vai e vem tranquilamente, porque o Senhor tem guardado, e porque você não tem uma riqueza, mas adquire uma riqueza, as pessoas que estão ao teu lado, elas podem te matar, elas podem pedir alguma coisa para você por causa da tua riqueza. Mas lá não. Lá todo mundo é igual. Lá não faz diferença quem é grande e quem é pequeno. Lá todos se tornam iguais, porque é aquilo que Deus tem para cada um receberá, meu amado. E naquele momento o Senhor começa a falar com o Senhor Deus e fala: Lami, Lami, Labá, Sabactame. Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento Deus não queria. Hoje foi até dito isso na aula. Mas por que me abandonaste? Deus, ele não compactua com o pecado. O Jesus, homem, estava cheio de pecado. E se Deus olhasse para o filho cheio de pecado, talvez Deus se voltaria contra a nação. Então Deus preferiu se voltar de lado e não ver aquilo acontecer. Então o Senhor Jesus Cristo disse: Pai, perdoa. Mais uma coisa, meu amado.
Mas uma coisa o Senhor faz antes de morrer. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você está pensando em desistir, meu amado? Você está pensando em parar? Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem para onde eles querem ir. Eles não sabem o caminho que eles querem seguir. Perdoa eles por isso. E naquele momento, meu amado, ele olha para o alto e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Está pago. Está pago. Sabe o que significa isso, estar pago? Significa que todo o castigo que você e eu merecíamos, que todo o sofrimento eterno que eu e você merecíamos, que o inferno que nos aguardava antes da vinda de Jesus, Ele pagou. Ele pagou, meu amado. Ele pagou um alto preço. E aí, meu amado, por que nós não podemos desistir? Por que eu não posso desistir? Porque Jesus não desistiu de você. Ele poderia ter deixado aquela cruz de lado, ele poderia ter deixado aquele sofrimento de lado, mas ele viu algo em você. Foi em você. Foi em você. Deixa eu repetir, para entrar no teu coração agora. Foi em você que Deus viu. Deus viu em você algo que a vida dele teve que pagar. O diabo, meu amado, na morte de Jesus fez festa, achando que havia vencido, achando, meu amado, que tinha acabado, que ele acabou com a esperança da humanidade, que ele acabou com o Filho de Deus Todo-Poderoso. Ele só pensou isso. Repitam comigo, ele só pensou isso. É verdade, meu amado, porque ele só pensou. O inferno fica em festa quando uma pessoa morre. A Bíblia diz que ele parece um poço aberto, esperando as almas cair. E aí, meu amado, o diabo fazendo festa, e lá na sua farra, no seu momento, achando que havia vencido. Mas no livro de Salmos, no capítulo 24, do versículo 7 a 10, algo tremendo acontece. Algo tremendo começa a acontecer. Porque eu não posso desistir, meu amado. Porque antes de Noé, depois da geração de Noé, depois da geração de Abraão, de Isaac e de Jacó, as pessoas não tinham visto ainda a glória de Deus. Então no Salmo 24, de repente, meu amado, o diabo naquela festa lá, as portas do inferno fecharam, os diabos todos de um lado para o outro. Porque a festa do diabo é assim: as almas que caem lá, eles fazem ela sofrer. Isso é a alegria do inferno. E ali, meu amado, de repente, houve-se um bater na porta. Um bater na porta do inferno. O diabo na farra, de repente o diabo que está na portaria diz assim: quem é? Veio participar? Nós vencemos. Aí ele ouve, o inferno ouve uma voz, como a voz de uma trombeta: levantai as cabeças, ó os portais eternos, levantai as vossas cabeças. Aí diz assim, o inferno diz: pra quê? Por quê? Por que eu devo levantar agora? Não, estou em festa. Nós conseguimos vencer o Filho de Deus. E aquela voz diz: levantai as vossas cabeças, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei? O Senhor dos
o Senhor dos Exércitos é o teu nome. O inferno estremece, porque não entende o nós não acabamos com a vida dele, nós não fizemos o povo dele matar ele. Eles se esqueceram da oração de Jesus. Seja feita a tua vontade, Deus. Não era a vontade do diabo, era a vontade de Deus que iria se cumprir. Para que eu e você estivéssemos de pé hoje, para que eu e você continuássemos a lutar, para que eu e você não nos entregasse às potestades do inferno que tem jogado muitas vidas na lama, para que eu e você dissesse: nós não vamos desistir. E naquele momento, o diabo se estremece, o Senhor vai e entra no inferno e toma a chave da morte. Me dá aqui. Porque, meu amado, o ser humano pensa, o fim de tudo é a morte. Você não conhece o outro lado. Você nunca viu o outro lado. Se você acha que a morte, às vezes, é um sossego para a tua vida aqui, então esteja na presença de Deus para que isso se mantenha como sossego. Mas se você não estiver na presença de Deus, meu amado, então você vai ver que o pior sofrimento não é esse. E aí, meu amado, todo mundo espiritual, o inferno abre as portas, o Senhor entra e toma a chave da morte para concluir a sua missão, porque ele não podia desistir. Então, meu amado, quando ele toma a chave da morte, aquelas almas que haviam sido presas desde a época de Noé, desde a época do dilúvio, ele começa a pregar ali: olha, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. O diabo teve que presenciar aquelas almas se arrependendo. Aquelas que se arrependeram, o Senhor tomou sobre si e fez com que elas saíssem do inferno e levou-as consigo. Meu amado, então hoje, você ainda fica perguntando: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Por que a minha vida é assim? Meu amado, quando a vida ela é dura, é porque muitos crentes são mole. Mas quando a gente passa a enfrentar as situações, então as coisas se tornam mais fáceis para a gente. E aí, meu amado, o Senhor teve que padecer, ir ao inferno, pregar, tomar a chave da morte. Ele não fez por ele. Sabe por quem ele fez, meu amado? Olha para o teu irmão aí. Dá uma olhada para ele. Olha dentro dos olhos dele. Tá olhando? Diga para ele assim: foi por mim e por você. Foi por mim e por você. Por isso, eu não posso desistir. Aplauda ao Senhor Jesus, igreja.